43, versículo 18 e 19. Ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Quem trouxe a sua Bíblia, vamos acompanhar. E nós vamos falar aquilo que Deus nos conceder. Aleluia! Isaías 43, versículo 18 e 19 foi o tema escolhido para esta noite. Nós sabemos que os planos são do homem. Está lá em Provérbios. Se eu não me engano, Provérbio 16. Mas o efetuar está nas mãos do Senhor. Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei o caminho no deserto e rios no ermo. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, faça a tua vontade e não a nossa. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. E eu confesso aos irmãos que eu fiquei estudando esse tema. E, irmãos, confesso que não entrou em mim essa palavra. Que não, eu falei, Jesus, se não está entrando em mim, será que não é essa palavra que o Senhor quer que fale? Né? Porque os planos são do homem, mas o efetuar é do Senhor. Então eu falei, Senhor, será que não é essa palavra? Porque quando Deus está no negócio, quando Deus, né, quer falar com o povo dele, ele desce aquele pão quentinho do céu. Primeiro eu sou alimentada, para depois alimentar o povo. Aleluia! E eu falei, Senhor, eu vou fazer igual o apóstolo Paulo, né, fez. Ele, quando vai diante do povo, ele falou assim: olha, eu não quero vir a vós com sabedoria humana, mas com o poder de Deus. Porque a palavra é do Senhor. E eu falei, Senhor, e lá vai estar um povo humilde. Aleluia! Lá vai estar um povo humilde. Mas eu não pensei, eu falei humilde, mas eu não pensei em chegar aqui e ver humilde dos humildes. Meu Deus! Não é, irmã Marilda? Quando eu falei, Senhor, lá um povo humilde, mas eu imaginei outra coisa. Mas eu cheguei aqui e vi que era humilde dos humildes. Aleluia! E como falar com pessoas humildes? Nós temos que nos colocar no mesmo patamar. Porque era assim que Paulo fazia. Ó, me fiz de pastor para falar com o pastor, me fiz de servo para falar com o servo. Então com os humildes nós temos que descer mais. Aleluia! Verdade. Temos que despojar de todo o nosso eu, de toda, né, formada, né, faculdade. Porque antes de eu ter uma faculdade, mãe, eu já era criticada. Meu Deus. Eu já era criticada. Ah, só porque fala bonito, só porque, né, tem estudo. E eu nem estudo tinha ainda, eu estudava, mas não tinha chegado à faculdade. Hoje eu estou com 53 anos, eu me formei agora numa faculdade. Porque antes eu escolhi o meu caminho. Porque quando as irmãs estavam falando aqui, o Senhor me mostrou, né, porque para que viesse ser manifestada a glória de Deus, para que o povo viesse a crer no Deus, ele teve que criar o povo. Ele teve que criar você, teve que criar eu, porque antes ninguém existia. Se nós formos ler a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, é uma história, e ele fala lá no início que a terra era sem forma e vazia. Não existia nada, não existia homem, não existia ninguém. E como agora o Senhor vai manifestar a tua glória, como agora ele vai se revelar para aquele que não existe. Por isso que ele fala que ele traz
revelava. Aleluia. Era no momento de dificuldade, era no momento de luta que o Senhor se revelava para aquele povo. Mas ele fala que ele jamais abandonou aquele povo. Passou por meio do deserto, primeiro ficou escravo na mão de Faraó. Aí levou um libertador, né, para libertar eles da mão de Faraó. E dali seguiu com eles para o deserto. E a palavra do Senhor diz que ali a sandália dos seus pés não se desgastaram. O Senhor ali providenciou na hora da fome o maná do céu. O Senhor providenciou água no momento que eles tiveram sede, né? E o Senhor jamais abandonou o seu povo. Mas o povo rebelde, o povo prevaricador, o povo se tornou idólatra, o povo se tornou desobediente. Então muitos morreram no deserto. Muitos não conseguiram chegar aonde o Senhor queria que chegasse. É essa a nossa trajetória hoje, na nossa caminhada. O povo que é rebelde, o povo que é desobediente, a desobediência gera morte. E quantos que não vão ver a promessa do Senhor se cumprir? Porque Deus, ele não muda. Em Malaquias diz que eu sou o Senhor e não mudo. Malaquias 3:6. Eu sou o Senhor e não mudo, mas o povo muda. O povo muda muito depressa de opinião, de atitude. Porque é um povo rebelde. Dentro do homem tem um espírito pecaminoso. E aí o Senhor teve que criar para poder ele se revelar, né? Antigamente só os anjos que conheciam Deus. Ele habitava lá no alto, habita no alto e sublime trono, e só tinha os anjos adorando a ele. E aí ele formou o homem do pó da terra, para que eles viessem a se revelar. E ali o povo passou por muitas coisas, aleluia, para que Deus viesse se revelar ao teu povo. O povo vivia em tenda, ficava de um lado para o outro, né? Não tinha uma habitação fixa, aleluia, andava errante sobre a face da terra, até que o Senhor, né, ela fez um homem, e esse homem se chama-se Davi. Davi, ele falou assim, peraí, eu tenho que fazer um templo, eu tenho que fazer uma habitação para este Deus. Nós não podemos ficar errante de um lado para o outro, ou seja, nós temos que ficar raízes. Nós temos que ter uma coluna, uma estrutura, uma base. Nós temos que ter um local de identificação, porque o povo estava sem identidade. Quando nós andamos de um lado para o outro, não temos um pastor, não temos um lugar para congregar. Quando nós não temos uma postura cristã, ou, né, estamos vivendo essa palavra que nós pregamos, nós nos tornamos um povo sem identidade. Mas quando você começa a entrar na obediência do Senhor, por onde você passa vai falar igual falaram do profeta Elias. Olha, ali vai uma mulher de Deus. Olha, ali vai um homem de Deus. Há uma identidade sobre nós. Há uma identificação. O povo sabe quem você é. Por mais que ele não queira nos seguir, ele sabe quem é. E a palavra do Senhor diz que nós estamos rodeados de testemunhas. Nós estamos rodeados de testemunha. E nada melhor, irmão, mostrar Deus com a nossa vida. Aleluia. A palavra do Senhor diz que é lícito, irmãos, que venha um escândalo. Mas ai daquele que está trazendo o escândalo. Mas é lícito que isso aconteça, para que se manifeste as obras da luz e as obras das trevas. Porque o Senhor vai fazer diferença daquele que serve e daquele que não serve a Ele. Então o povo passou por muitas aflições, por muitas tribulações, mas o Senhor jamais abandonou o teu povo. E se nós entrarmos aqui, né, no livro de Isaías, no capítulo 43, fala que só Deus resgata Israel. Israel estava cativo, estava lá preso, ficou 70 anos em cativeiro. E para você, quando você está em cativeiro, é como ele falou assim, eu estava
Eu entrei em depressão, eu